Você conhece alguém assim? Alguém que jura ter ficado rico da noite para o dia comprando uma moeda que ninguém mais na família conseguia explicar direito. E você também conhece alguém que perdeu tudo. A poupança inteira, guardada a duras penas, virando fumaça em menos de uma semana. O curioso é que os dois estavam comprando exatamente a mesma coisa, com a mesma promessa. A promessa de escapar dos bancos, de escapar do governo, de escapar de todo mundo que sempre ficou com a maior fatia do bolo. Só que, 15 anos depois dessa promessa nascer, alguma coisa muito estranha aconteceu com ela. E acho que quase ninguém percebeu. Se inscreve agora, porque o que vem a seguir vai virar de cabeça para baixo boa parte do que te contaram sobre criptomoeda. Vamos começar do início. Porque para entender o tamanho da virada, você precisa entender o tamanho da promessa. Em 2008, o mundo inteiro assistiu bancos gigantes quebrarem. O Lehman Brothers, uma instituição de mais de 150 anos, simplesmente desmoronou. Milhões de pessoas perderam casa, emprego, aposentadoria. E o motivo, no fundo, era simples. Alguém, num prédio de vidro em Nova York, tinha tomado decisões arriscadas com o dinheiro de todo mundo, sem ninguém fiscalizando direito. Foi nesse exato momento de desconfiança generalizada que um documento de 9 páginas começou a circular numa lista de e-mails de criptografia, assinado por um nome que ninguém nunca conseguiu confirmar quem era: Satoshi Nakamoto. A proposta era simples de entender e revolucionária na prática. Um dinheiro que não precisasse de banco nenhum, que não pudesse ser impresso à vontade por governo nenhum, verificado não por uma instituição central, mas por milhares de computadores espalhados pelo mundo, concordando entre si. Em janeiro de 2009, esse dinheiro nasceu. Chamava-se Bitcoin. No começo, valia menos que 1 centavo. Em 2010, um homem pagou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. E esse foi o primeiro uso real que se tem registro. Hoje, esses mesmos bitcoins valeriam mais do que várias cidades brasileiras de porte médio somadas. Nos anos seguintes, a ideia pegou fogo. Explodiu em 2017, quebrou em seguida, voltou mais forte em 2021, com bancos e grandes fundos comprando pela primeira vez. E aí veio 2025. O mercado inteiro de criptomoedas ultrapassou 4 trilhões de dólares em valor. Isso é mais do que o PIB inteiro do Reino Unido. Estima-se que hoje existam mais de 716 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de criptomoeda na carteira. Isso é quase toda a população da Europa inteira, junta. Em outubro de 2025, o Bitcoin bateu um novo recorde histórico. Passou dos 125 mil dólares por unidade. Essa foi a versão bonita da história. A versão que todo mundo viu, aplaudiu e compartilhou. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. E ele começa exatamente na hora em que tudo parecia perfeito demais. Se você já viu por aqui o vídeo sobre grandes fraudes que se escondem atrás de um bom discurso, deixa aberto para depois. Porque essa história que vem agora vai te lembrar muito dela. O primeiro pilar dessa fachada foi construído em cima de uma imagem. Um jovem de 29 anos, cabelo bagunçado, bermuda, camiseta larga, dormindo em um puff dentro do próprio escritório, nas Bahamas. A Forbes calculou o patrimônio dele em 26 bilhões de dólares e o apresentou como o mais rico do mundo abaixo dos 30 anos. O nome dele era Sam Bankman-Fried e a empresa dele se chamava FTX. A imagem que ele vendia era a de um gênio desapegado do dinheiro, quase um monge da tecnologia, prometendo doar quase toda a fortuna para causas sociais. O segundo pilar veio das celebridades. Tom Brady virou embaixador da marca e recebeu participação acionária para isso. A então esposa dele, Gisele Bündchen, também. Larry David estrelou um comercial no Super Bowl dizendo que cripto era o próximo grande passo da humanidade. Kevin O'Leary, que até pouco tempo antes chamava criptomoeda de moeda inútil, assinou um contrato de 15 milhões de dólares para defender a FTX em toda entrevista que desse. O terceiro pilar veio da política. Em apenas 2 anos, a FTX se tornou o 6º maior doador político dos Estados Unidos. Foram cerca de 40 milhões de dólares só de Bankman-Fried e mais de 70 milhões somando o time todo de executivos. Reparou o padrão? Não foi acaso, não foi sorte, foi estratégia. Comprar confiança pela imagem, comprar visibilidade pela fama, comprar proteção pela política. Só que por trás dessa fachada inteira,
tinha uma empresa irmã chamada Alameda Research, e a Alameda tinha acesso, praticamente sem limite, ao dinheiro que clientes comuns depositavam na FTX para guardar. Dinheiro de gente comum, sendo usado para tapar buracos, fazer apostas arriscadas e sustentar um castelo de cartas montado em cima de um token criado pela própria empresa. Em novembro de 2022, bastou um tweet do dono de uma exchange rival colocando em dúvida essa estrutura toda. E em menos de uma semana, uma empresa avaliada em 32 bilhões de dólares foi à falência. Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão e a devolver 11 bilhões de dólares. Mas aqui é onde a história para de ser sobre um homem só e começa a ficar bem mais interessante. Porque enquanto todo mundo estava de olho no julgamento, procurando o próximo vilão, alguma coisa muito maior estava acontecendo em silêncio. A promessa original do Bitcoin era eliminar o intermediário, tirar o banco do meio, tirar o governo do meio. Só que uma pesquisa recente, feita com investidores institucionais em 2026, mostrou uma coisa que contraria completamente essa promessa. 81% desses investidores preferem comprar exposição à criptomoeda através de produtos regulados, vendidos por instituições financeiras tradicionais. 66% já compravam através de fundos negociados em bolsa, os ETFs. Não é imposto, não é acaso. É modelo de negócio novo, montado em cima de uma tecnologia que nasceu justamente para acabar com ele. Bancos, gestoras gigantes, corretoras tradicionais, todos criando produtos financeiros para vender Bitcoin para você e cobrando taxa por isso. A promessa era eliminar o intermediário. O que aconteceu foi o nascimento de um intermediário novo. E tem uma segunda camada disso, ainda mais silenciosa, as stablecoins. Stablecoin é basicamente um dólar digital, criado numa blockchain, mas que na prática pertence a uma empresa privada. No Brasil, a Receita Federal analisou operações declaradas entre 2019 e o fim de 2025. O total foi de R$ 1,58 trilhão em criptoativos. Desse total gigantesco, 71,7% estava em stablecoins. Mais de R$ 1 trilhão de reais. Em 2019, as stablecoins representavam só 3,5% do volume declarado no Brasil. Em 2022, já eram quase 80%. Em 2023, passaram de 91%. Ou seja, o brasileiro comum que acha que está investindo em cripto, na maioria das vezes, está simplesmente comprando dólar, através de uma empresa privada chamada Tether, dona da moeda USDT, que sozinha responde por quase 89% de todo esse volume de stablecoins no país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma lei chamada Genius Act foi sancionada em 2025, oficializando um marco legal para as stablecoins dentro do próprio sistema financeiro americano. Reparou a virada de página? No começo, o governo tinha medo de criptomoeda. Depois, tentou proibir. Agora, está criando regras para incorporar a parte que interessa dentro do próprio sistema bancário tradicional. E hoje mesmo, enquanto esse vídeo era feito, uma reportagem revelou que o projeto de lei que ia dar regras mais amplas para esse mercado nos Estados Unidos está travado no Congresso. Sabe quem está aproveitando essa brecha para tomar o controle? A SEC e a CFTC, as duas maiores agências reguladoras do sistema financeiro tradicional americano. A revolução que prometia tirar o poder das mãos de banco e governo está sendo regulamentada, domesticada e distribuída pelas mãos de banco e governo. E enquanto isso tudo acontece nos bastidores institucionais, tem uma conta que sobra para outra pessoa pagar. A conta do consumidor comum. A Chainalysis, empresa que rastreia a movimentação de criptomoedas no mundo inteiro, calculou que golpes envolvendo cripto renderam, só em 2025, pelo menos 14 bilhões de dólares. E a projeção é que esse número passe dos 17 bilhões, conforme mais vítimas forem identificadas. O valor médio roubado por golpe individual saltou de 782 dólares para quase 2.764 dólares em um único ano, um crescimento de mais de 250%. Golpes de personificação, quando o criminoso finge ser outra pessoa, uma celebridade, um gerente de banco, um amigo, cresceram cerca de 1.400% no mesmo período. Isso sem contar o que foi roubado direto de exchanges. Mais de 3,4 bilhões de dólares em 2025. Só um único ataque, contra a exchange Bybit, levou 1,5 bilhão.
Lembra do jogo Axie Infinity? Aquele que prometia deixar você ganhar dinheiro só jogando? Famílias inteiras nas Filipinas e na Venezuela passaram a depender daquele jogo como fonte de renda. Até o token usado dentro dele desabar mais de 99% do valor, e sobrar só a sensação de terem sido usados. O padrão se repete, camada após camada. Quem entra cedo, com informação privilegiada e dinheiro grande, sai ganhando. Quem entra por último, com pouco dinheiro e pouca informação, segura o prejuízo. Agora, para ser justo com essa história, nem tudo aqui é escuridão total. Existe, sim, uma aplicação real por trás dessa tecnologia, separada de toda essa especulação. Grandes instituições como BlackRock, Nasdaq e a Bolsa de Nova York estão explorando o uso da blockchain para registrar ativos tradicionais, ações, imóveis, fundos. Uma pesquisa recente mostrou que 64% dos gestores de fundos têm interesse real em colocar seus ativos dentro dessa tecnologia. E 63% dos investidores institucionais também. Talvez a verdadeira revolução nunca tenha sido o Bitcoin virar dinheiro do dia a dia. Talvez tenha sido o sistema financeiro tradicional aprender, com o Bitcoin, uma forma nova e mais eficiente de fazer o que ele já fazia antes. Então talvez a pergunta certa não seja se o Bitcoin vai substituir os bancos. Talvez a pergunta certa seja: quem construiu, com muito cuidado, o sistema para vender para você o sonho de fugir dele? Porque em 2022, um império de 32 bilhões de dólares desmoronou em uma semana. E em 2026, enquanto você assiste esse vídeo, ainda existe um processo gigantesco tentando devolver migalhas para os credores daquela promessa quebrada. O ciclo se fechou, e um novo já começou, com nomes mais respeitáveis e ternos mais caros. Se esse vídeo abriu sua cabeça para alguma coisa, deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar puxando esse fio. E da próxima vez que alguém te disser que achou uma forma de escapar do sistema, vale a pena perguntar: quem, exatamente, está do outro lado dessa saída?